Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês um momento de aprendizado, de reflexão, né? Espero que todos estejam bem e agradecida eu estou por a gente manter esses laços, né? E a gente percebe que a presença física, ela nem sempre é essencial, né? Os laços que nos unem são invisíveis e eu espero que nós estejamos unidos ainda por muito tempo. Logo, logo tudo isso vai passar, a gente tem certeza. Logo estaremos na nossa casa espírita, nos abraçando, conversando. Enquanto isso, o importante é que a gente mantenha o equilíbrio, mantenha nossas vibrações, né? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E para que a gente possa iniciar a nossa conversa de hoje, eu queria convidar a todos para que a gente possa fazer uma oração, né? Agradecer ao Cristo esse momento que nós estamos vivendo e estamos juntos aqui sempre, né? Então vamos agradecer ao Cristo, elevando o nosso pensamento ao Mestre, rogando a Ele que nesse instante cubra os nossos corações com o teu manto de amor, nos revigore, nos traga fé, esperança, que visite os nossos lares com vossas equipes de trabalhadores, levando paz, levando amparo, levando a misericórdia divina. Obrigada, Mestre, por nos sustentar e por nos encher de esperança, Senhor, em dias melhores. Caminha ao nosso lado, Jesus, nos sustentando, permitindo, Mestre, que não nos esmorecemos, permitindo, Jesus, que recordemos os vossos ensinamentos. Caminha conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Senhor, muito obrigada, né? É isso que nós precisamos falar. Obrigada, obrigada, para que a gente sinta dentro de nós realmente esse sentimento de gratidão. Hoje a nossa conversa vai além, a gente vai falar sobre caridade. E falar sobre caridade é engraçado, porque se você fala sobre esses assuntos com pessoas que sabem para que serve a caridade, né? Entendem a palavra. Mas se você comenta que dá importância ou que você realiza algum tipo de atividade, às vezes as pessoas têm um olhar de falar, nossa, ela é santa, olha que menina boa, olha que fulana, gente, como ela é dedicada. Às vezes o olhar das pessoas é de que isso é uma coisa extraordinária. E na verdade, nós temos que colocar no nosso coração, colocar no nosso cotidiano, de que a prática da assistência, a prática da caridade, a prática de doar-se é algo que deve existir comumente no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha também que a caridade são grandes feitos, né? Eu vou, sei lá, levar 80 cestas para famílias, ótimo, isso também é bom. Se você detém desse recurso, se você consegue se organizar dessa forma, ótimo, existem pessoas que realmente precisam dessas cestas básicas, que precisam desses recursos materiais. Mas eu acho que devem ser grandes feitos. Jordana, eu não consigo me organizar porque eu não tenho recursos materiais, de repente, para ajudar, ou eu não tenho tempo suficiente. Mas é isso que a gente precisa parar, acalmar e entender o que é realmente a caridade. Né? Essa semente, ela é plantada dentro de nós como seres humanos. Deus, na sua infinita misericórdia, plantou várias sementes dentro de nós para que a gente caminhasse em busca da evolução, e dentre elas é esse sentimento de doar-se. E de que forma? De qualquer forma que seja necessário, certo? A gente vê que nós caminhamos entre fé, amor e caridade. Essa trilha e tantas outras, ela participa dos nossos recursos diários. Sem fé, eu posso imaginar que não sou capaz de fazer nenhum tipo de assistência, de caridade, de doação. Sem amor, eu não consigo achar o porquê de realizar isso, certo? Então, nós precisamos entender que isso se desenrola num limiar só, onde eu tenho desejo de me doar a algo, a doar ao outro, doar até a mim mesmo, né? Tendo fé de que estou sustentada pela espiritualidade, estou sustentada por Deus, estou sustentada
para adquirir recursos e tudo aquilo que for necessário, e o amor que me impulsiona, porque esta é a base. O Cristo veio na simplicidade e desde o início até o fim ensinou a entrega, ensinou, os seus ensinamentos eram de amor, de caridade, de entrega. Então nós também precisamos trazer isso para dentro de nós, trazer esse raciocínio, né, para que a gente impulsione, para que a gente caminhe e para que a gente encontre formas nesse caminhar de livrarmos daquilo que nos enfraquece, que nos leva para caminhos errados, que alimenta as nossas fraquezas. O orgulho, a vaidade são de forma muito bem trabalhadas quando a gente trata de trazer para nós esse objetivo de doar-se. Porque quando eu enxergo a dor alheia, a dificuldade alheia, eu começo a perceber que eu tenho meus problemas, mas que não são únicos, que eu tenho as minhas dificuldades, mas que existem outros também com dificuldades. Então vamos colocar na nossa mente que toda e qualquer atividade, todo e qualquer desejo de doar-se, eu vou casar com a fé e o impulsionamento do amor. Porque assim eu vou conseguir ter coragem para criar todas as estratégias e perceber o que eu, como ser humano, eu como Jordana, nutricionista, a minha realidade, a sua realidade é capaz de transformar vidas. E aí eu pergunto para vocês hoje, como a gente tem agradecido a Deus por tudo que nós temos conquistado, por tudo que nós temos recebido nesses momentos de transformação, esse 1 ano aí que nós já temos vivido de pandemia, né? Quantas lutas, quantos conflitos internos nós já vivemos, né? A pandemia, ela não é uma coisa boa, né? A gente percebe, a gente que é da área da saúde tem visto quanto isso é sofrido, mas não só nós, mas todo mundo tem vivido, né, situações difíceis, enfim, né? E aí, mas de certa forma, se a gente for ter um olhar de transformação, a gente vai ver que ela trouxe muitos benefícios, né? Trouxe reflexão, trouxe mudança, tirou muitas pessoas da inércia, né? Fez com que fossem mobilizadas ações, né? Nas calamidades a gente percebe que as pessoas se manifestam com amor. Por quê? Porque essa é a semente que está lá plantada, né? Às vezes ela só estava acomodada. E aí sai de todos nós esse desejo de cuidar, de salvar, de ajudar, né? Então, com toda certeza nós temos, a gente, pelo menos como espíritas, a gente sabe que esse momento em que nós estamos vivendo vem para transformar realmente, não só o mundo, mas cada um de nós. Principalmente porque o mundo regenerado, ele vai ser regenerado por nós, né, por futuros espíritos que reencarnarão, por muitos que já estão na Terra. Então, nós faremos um mundo regenerado. Então, nós precisamos estar regenerados. Nós precisamos ter um olhar de amor, de fé, de caridade, para com tudo, para que a gente enxergue e transforme também o planeta junto conosco, certo? Então, eu pergunto, como nós temos agradecido a Deus por tudo que nós temos vivido? Por todas as conquistas, não só nesse momento de pandemia, que é o que nós temos vivido agora, mas por toda uma existência vivida. A resiliência, o olhar diferente para a vida, faz com que a gente enxergue oportunidades em todos os momentos, sejam difíceis, sejam bons. E esse olhar essa pergunta de como eu tenho agradecido a Deus, como eu tenho manifestado a minha gratidão, é um bom começo para que a gente inicie para conosco e para com as pessoas um processo de caridade, um processo de doação, um processo de transformação. Porque eu acredito que as atividades e a atitude de caridade, de forma geral, ela é um convite para olhar para si, enxergando o outro, percebendo as dores alheias,
percebendo as dificuldades alheias, entende? Então, é um mecanismo deixado pelo Cristo, ensinado pelo Cristo, para que a gente abandone defeitos, abandone orgulho, vaidade, tente trazer para nós o burilamento de nossas imperfeições. Vivendo as dores alheias, a gente enxerga que temos dores, mas que ainda assim podemos servir, que ainda assim a minha dor pode ser menor do que a outra, trazendo reflexões. Eu acho que isso é o grande objetivo da caridade, nos transformar e levar-nos à reflexão. Então, como a gente tem agradecido essas dádivas? A gente já parou para fazer um planejamento e entender quais recursos eu posso oferecer aos outros? Quais recursos eu posso fazer, independente de recursos financeiros, aos outros? Quando a gente fala assim, é porque a caridade ela vai além, não é verdade? De ouvir alguém que está precisando ouvir, né? De consolar alguém que está precisando de consolação, de montar uma cesta com 15, 20 itens para alguém que está precisando. Eu não tenho esse recurso, mas posso buscar quem tem. Ouvir, prestar atenção no outro. Porque nós temos vivido olhando somente para nós, olhando para as nossas imperfeições, olhando para as nossas necessidades, olhando para aquilo que não me feito crescer, olhando constantemente para nós. E se a gente abrir e expandir, nós vamos dar atenção a nós, porque nós precisamos nos amar, precisamos cuidar de nós, mas vamos olhar ao nosso redor também. Eu queria fazer uma leitura breve de um capítulo do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, porque essa leitura, eu conheço ela há muitos anos, e a primeira vez que eu li foi no início de uma atividade da campanha Alta de Souza, e eu fiquei muito emocionada, porque era um exemplo, uma história que nos leva a refletir das reais necessidades, do que realmente a caridade nos leva, do que nos faz refletir. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que é oportuno para o momento. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres, mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sobre o castre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobre até a mansarda, lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos, e que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque os infortúnios não são mendigos profissionais. O pai está no hospital. E durante esse tempo, a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome, irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que a leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite,
Uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Eu sempre me emociono com essa passagem e eu acho ela muito bonita porque ela finaliza dizendo que em um determinado momento essa senhora é vista na rua por uma dessas crianças a qual ela auxilia. E ela vem abraçar e chamá-la e ela pede, silêncio, não diga a ninguém. Assim fazia o Cristo. Então, a caridade é esse doar-se, é se entregar-se, é sair-se da inércia. Não basta que a gente olhe no semáforo um irmão pedindo, passando dificuldade, e olhe e fala, coitado, tudo bem, mas o que eu posso fazer para ajudar? A gente sempre vincula a caridade a manifestações financeiras e recursos materiais, aos quais às vezes a gente não tem recursos, mas nós temos capacidade de ir atrás de recursos para auxiliarmos. Né? A gente tem capacidade de buscar por esses recursos para auxiliar, levando dignidade. Esse é o ponto essencial quando a gente ajuda, é levar dignidade a essas pessoas. Né? Todos esses seres aos quais passam por dificuldades, a gente sabe que há um porquê por detrás de todas essas lutas, mas que não há porquê também de não auxiliá-los no crescimento, né? Não auxiliá-los nessa, né, a melhorar as situações as quais eles vivem atualmente. Nós, como pessoas despertas, que uma vez despertas pela espiritualidade, despertas pelos ensinamentos do Evangelho, né, do Espiritismo, como nós vamos viver sem auxiliar? Nós precisamos ajudar. E isso traz para nós o aprimoramento do nosso espírito e não um aprimoramento somente do outro. Tudo que se oferece, fazemos para nós primeiro. Quantos de nós já não vivemos situações assim semelhantes, onde a gente pôde ajudar uma família, onde a gente pôde ajudar um parente e a gente se sentiu restabelecido por essa ação? Eu queria convidar todos agora para que a gente pudesse, quem se sentir confortável, de fechar os olhos, de criar essa tela mental mesmo, mas de imaginar os momentos difíceis em que a gente já tenha passado. Momentos de perturbação, sejam espirituais, sejam psicológicos, momentos de dificuldade financeira, né, momentos de dificuldades materiais, sejam elas quais forem, momentos de dificuldades de saúde, né? Tudo que já nos envolveu e que nos deixou aflito, né? Que nos deixou transtornados, que nos deixou sem esperança. E que nesse momento, em que a gente imagina isso, eu gostaria que vocês pensassem que nesse momento, o que vocês gostariam de ter recebido? O que vocês gostariam de ter tido dentro de vocês, perto de vocês, uma pessoa ou um recurso material? O que teria te auxiliado nesse momento? Feche os olhos e tenta imaginar essa situação. Porque a caridade é o doar-se. E quando eu peço para que vocês imaginem e recordem esse passado e essas situações, é para entender que naquele momento X da sua recordação, nesse momento em que você lembra dessa situação, o que te traria paz? Essa resposta alguém poderia ter te dado. Uma presença amiga, um abraço, uma consolação, um amparo, um recurso material, um remédio, uma cesta básica. Isso é doar-se. É oferecer ao outro o que ele precisa naquele instante. Então, vamos tirar da nossa mente que é somente recursos materiais. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque muita gente fala isso. Juliana, eu não posso ajudar porque não tem dinheiro, não consigo ajudar essa pessoa que no semáforo ela está pedindo uma ajuda financeira, ela está pedindo uma ajuda pro filho. Eu concordo. Mas como eu posso correr atrás disso tudo? Como eu posso manifestar através de outros a ajuda para essa pessoa? Nesse momento da sua recordação, o que
vem à sua mente? O que lhe traria conforto? O que lhe traria paz? O que lhe traria o auxílio? O que lhe faria reerguer daquela situação? É o que eu, o que você, o que qualquer um de nós seria capaz de fazer. Buscando recursos externos, buscando auxílios externos, né? Ou doando de nós mesmos. Então, eu quero convidar você hoje a pensar o que você pode fazer, o que você pode oferecer. Em todas as passagens, se você pegar o Evangelho, você vai encontrar a palavra caridade em todos os capítulos, porque ela vem dessa forma, mostrando que você pode auxiliar de todas as formas. O Cristo manifestou a caridade pura e viva, e ele pede para que sejamos imagem e semelhança. Então vamos levantar da nossa inércia e fazer o nosso trabalho. Busque ajuda, busque ajudar quem já está fazendo um trabalho, busque ajudar um ente querido, um familiar, busque achar formas de ser útil. E isso vai transformar a nossa vida. Porque a partir disso, manifestações do nosso espírito irão transbordar. Porque o pior de tudo isso não é nem a prática do mal, mas é alimentar a inércia. Ah, mas Jordana, eu não faço mal para ninguém, eu tô na minha, eu tô tranquilo. Tudo bem, mas será que você não poderia estar fazendo algo a mais? Não poderia sair dessa inércia, né? Tirar esse comodismo e estar aí com a cara no mundo, auxiliando e fazendo algo pelas pessoas? O que eu vejo é aquela bendita história, né? Que o mal é audacioso e o bem é tímido. Nós precisamos deixar essa timidez de lado. Hoje nós temos recursos como redes sociais, nós temos tanta forma de divulgar, de chegar aonde a gente nem imagina que poderia chegar, e a gente não tá na nossa inércia, né? Tá no nosso comodismo. Ah, eu não sei como fazer, não sei, eu sou desprovida de conhecimento. Eu sigo muitas ONGs, eu fico acompanhando essas pessoas que têm essas iniciativas e fico encantada, né? Esses dias eu fui parar para ver sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, que eu sigo, mas quis olhar desde a raiz, desde o início, né? E a ideia era assim, gente, era ajudar ali e aqui. E hoje, gente, é extraordinário o trabalho deles, né? Na África, no Brasil, fazendo que tudo é uma rede que foi aumentando e trazendo pessoas com as mesmas ideias. É esse o nosso objetivo, levar amor, levar caridade. E nesse momento de pandemia, talvez seja o momento em que a gente consiga despertar para o que realmente a gente gostaria de fazer pelo outro e por nós. Falando em nós, e falar também sobre o doar-se e a caridade para com aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, né? Existem pessoas dentro da nossa própria casa ou de parentes ao redor que precisam da nossa ajuda e a gente às vezes nem sabe, né? Vamos questionar, vamos perguntar, vamos levar dignidade. Como a própria história diz, ela auxilia sem deixar o rosto corado, né? Porque é vergonhoso, gente, é muito triste a gente precisar pedir, é muito vergonhoso a gente se submeter, né, ao semáforo, se submeter à porta do banco, à porta da padaria pedindo ajuda. E às vezes a gente quer julgar, né? A gente olha e fala assim, sei não, mas se eu der esse dinheiro, e se ele for usar para o vício, né, para droga, para bebida? Sempre que eu imagino determinada situação, eu lembro das palavras do Chico. Ele dizia, faça a sua parte. Dali à frente, cabe a cada um que recebeu. Faça a sua parte. O seu coração está tranquilo? Dali à frente, cabe a quem recebeu. Então, faça a sua parte. A gente iniciou o trabalho da janta lá no centro e às vezes a gente se pegava pensando dessa forma. Às vezes a pessoa ia lá e falava assim, nossa, será que essa pessoa precisa mesmo?
né? Eu fico pensando, gente, como a gente é egoísta, né? Fica pensando, e daí, né? A pessoa foi lá buscar, ela precisa. E a espiritualidade nos respondeu muitas vezes que o tratamento vai além do material. O alimento vai fluidificado com energias para tratar o psicológico, para tratar a casa, para tratar as pessoas da casa, nesse momento de pandemia, com ansiedade, síndrome do pânico. Então, faça a sua parte. Busque formas de sair da inércia. Essa transformação, com toda certeza, trará recursos para o seu coração aos quais você desconhece. Então, busque, pega uma lista, anote num papel aquilo que você teria vontade, aquilo que você traz no seu coração desde jovem. Quais são os desejos? Era visitar um asilo, visitar hospitais, fazer cara pintada, fazer janta, fazer almoço. Nós temos também o pessoal dos Irmãos Invisíveis, que trabalha com o pessoal de rua, que também iniciou esse projeto na pandemia. Gente, é um trabalho lindo, ao qual você pode ajudar lá da sua casa. Você vai servir janta, ajuda eles com 3, 4 marmitex, já vai ajudar, porque eles juntam com outros. Eu estou aqui dando ideias para que a gente manifeste e busque dentro de nós o que realmente nos faz bem, para que a gente crie o hábito e seja comum auxiliar os outros, de todas as formas, não só com formas de recursos materiais, para que a gente busque isso dentro de nós. Às vezes eu não consigo manifestar o que passa dentro de mim, o desejo de passar essa mensagem do doar-se, da caridade, porque é uma coisa muito íntima de cada um. Né? Tem pessoas que se sentem envergonhadas de ajudar, porque isso é próprio da pessoa. Então, por isso que você tem que parar e imaginar o que seria importante para te impulsionar a esse caminho, te impulsionar a essas atividades. Não se esquecendo que esse é o convite do Cristo. Esse é o convite para que a gente ame o próximo, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Como eu posso amar meu próximo? Como eu posso amar meu familiar? Como eu posso amar o meu vizinho, o irmão que está lá na rua? Amar ao próximo como a si mesmo é o convite da caridade. Então hoje, gente, já caminhando para a nossa finalização, eu queria convidá-los a isso, a essa reflexão, né? E nesse momento de pandemia, o que a gente pode oferecer às pessoas? Oração? Com toda certeza. Posso oferecer um prato de comida? Com toda certeza. Uma cesta? Um recurso? Como a gente falou no início, as calamidades aparecem, né? Tantas formas de ajudar e também aparecem tantas histórias. Quantas histórias nós temos vivenciado nesses dias, né? Nesse ano todo, tantas manifestações, porque acabou que todo mundo foi afetado. E aí foi necessário transportar isso para fora, mostrar para a sociedade as necessidades, as pessoas estão indo em busca de ajuda e talvez seja o momento mesmo da gente ajudar e ser ajudado, porque o intuito da caridade é esse, é nos transformar, como Cristo nos orientou desde o início, né? Então eu queria agradecer por esse momento, fazer-lhe os convites para que a gente volte para dentro de cada um de nós e entenda o que eu posso fazer para doar, o que eu posso fazer para transformar a vida dos outros e a minha. Muito obrigada pelo convite. Eu peço desculpa de repente por improvisos. A gente anda muito cansado, né? Mas eu não queria deixar de fazer essa palestra, de conversar com vocês, até mesmo para mudar um pouco o pensamento, né, para trazer mais equilíbrio para minha alma, para das pessoas ao redor. E agradecer mesmo pela oportunidade de a gente estar aqui. Nós temos realizado a janta lá nas unidades do Jandaia, do Frei Eustáquio, aqueles que quiserem participar e ajudar. É um momento realmente de conforto, a gente se sente abraçado, né? As pessoas do grupo de risco, a gente realmente tem evitado que elas participem,
mas estão ajudando de todas as formas. Até mesmo picar uma cenoura, comprar um produto, cozinhar um feijão, e isso tudo já nos ajuda e faz com que a gente saia da inércia, né? Pessoal, muito obrigada. Que o Divino Jesus esteja conosco, esteja com toda a nossa sociedade, e estimulando e trazendo a nós isso tudo que nos falta, para que a gente chegue ao final de todas essas transformações, que tantas que a gente ainda vai viver, transformados dentro de cada um de nós, tá bom? Que o Cristo esteja com cada um de nós, e muito obrigada.